Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula de Informática com foco na banca IBAN. E o tema que eu vou abordar nessa aula é Microinformática, dispositivos de entrada e saída de dados. Se você não assistiu às aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBAN e curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A banca IBAN, Selecom e Instituto Axis cobram assuntos similares na parte de informática. Então, aquilo que você estudar de informática da Selecom e do Instituto Axis serve para a banca IBAN e vice-versa. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom e Instituto Axis, onde eu resolvo também questões da banca IBAN. Para adquirir esse curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nas aulas passadas, eu falei sobre o pacote Office. Dentro do pacote Office eu falei sobre o Word e deixei aulas complementares de Excel e PowerPoint na descrição. Depois eu falei sobre internet e web, sobre segurança da informação e agora eu vou estar falando sobre microinformática. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse assunto que eu vou tratar nessa aula é o significado de duas palavras. Duas palavras que são palavras básicas da informática para concurso. Hardware e software. O que significa hardware? Hardware é a parte física da máquina. São os componentes do computador, como teclado, mouse, impressora, scanner. Tudo que é físico, tudo que você pode tocar na máquina é chamado de hardware. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador. O Windows, o Word, Excel, vírus, os malwares também são considerados software, que são programas maliciosos, que eu falei na aula passada, tá? Então, tudo que é sistema do computador, programa, aplicativo, é software. A gente vai aprender, vai entender, né, como que funciona o computador, né, a máquina, comparando com uma empresa. Aí eu botei aqui em cima, o funcionamento da máquina análogo a uma empresa. Em uma empresa, quando você trabalha numa empresa, você vai ter uma pessoa lá que vai ser o gerente. O gerente, ele é como se fosse o administrador daquela empresa. Ele vai administrar aquilo que entra na empresa, aquilo que é armazenado na empresa e aquilo que sai da empresa. Então tem um caminhão aqui chegando na empresa com produtos e o gerente vai administrar esses produtos. Ou ele vai armazenar na empresa, ou ele vai mandar sair da empresa. A máquina, o computador, ele funciona da mesma forma de uma empresa, tá? Só que não vai ter uma pessoa, vai ter peças, né? Vai ter as peças do computador. Então vamos entender agora, através da imagem que eu vou mostrar aqui, como que é o funcionamento. Quando você, por exemplo, você vai digitar um documento, né? No Word, por exemplo, né? Você vai estar utilizando o teclado. O teclado, ele faz a entrada da informação no computador. Ele é chamado de periférico de entrada de dados. Porque quando nós digitamos aqui no teclado, a informação está sendo o quê? Está sendo introduzida no computador, dentro da máquina. Do teclado não sai nada, né? Se eu quiser imprimir alguma coisa, eu vou ter que utilizar quem? A impressora. A impressora é chamada periférico de saída de dados. Ela serve para que os dados que estão armazenados no computador saiam dele. Se eu quiser salvar esse documento, por exemplo, que eu digitei no Word, no meu computador e não quero fazer impressão, eu tenho que utilizar o quê? Um dispositivo de armazenamento. Um dos dispositivos de armazenamento mais cobrados em provas de concurso é o SSD. Eu tenho uma aula aqui no meu canal somente sobre SSD. Como ele está caindo muito em provas de concurso, eu criei uma aula somente sobre ele. E eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link dessa aula para você assistir depois.
tá? Sobre SSD. E também vou deixar uma aula sobre configuração de impressoras, que é um assunto também cobrado em provas de concurso, tá bom? Então o SSD ele é um dispositivo de armazenamento, como HD, como pendrive, CD, DVD, beleza? Então o SSD também é chamado de disco de estado sólido. E ele é chamado também de periférico de entrada e saída de dados. Por quê? Todo dispositivo que armazena algo, você pode retirar algo dele também, como o pendrive. Nós colocamos lá, por exemplo, uma foto no pendrive e você pode tirar aquela foto que está no pendrive e passar para um computador, para outro computador e assim diante. Beleza? Então os dispositivos de armazenamento são considerados de entrada e saída, também chamado de híbrido, tá bom? Híbrido é um dispositivo de entrada e saída. No meio disso tudo fica o processador, que você está vendo aqui, também chamado de CPU, tá? CPU é a mesma coisa de processador. Aí uma coisa importante, todos os dispositivos de entrada, de saída e de entrada e saída são chamados de periféricos, tá? Periféricos são os dispositivos do computador que fazem entrada de dados, saída de dados e entrada e saída. O CPU ele só faz o processamento de dados. Ele não é considerado um periférico, não é chamado de periférico porque ele não está nessa classificação de entrada, saída e nem entrada e saída, tá? Bom, vamos conhecer agora todos os periféricos de entrada. Quais são? Ó, teclado, mouse óptico, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui do lado, ó, mousepad. O mousepad é esse apoio azul aqui do mouse, que a gente coloca o mouse em cima. Por que eu coloquei essas duas palavras? Coloquei aqui, ó, verdadeiro e um X. Porque a banca pode colocar essas duas palavras na prova. E qual que é o periférico de entrada? É o touchpad, não é o mousepad. Toma cuidado, o mousepad não tem função nenhuma no processamento de dados. É só para colocar o mouse em cima. Scanner é de entrada e o scanner pode vir com outros nomes, como mesa digitalizadora, leitor biométrico, que é aquele leitor de código de barras. Na verdade, não é leitor de código de barras, leitor de digital. E o leitor de código de barras. Essas três peças aqui são scanners também. Joystick, aquela manete de videogame é de entrada. Microfone é de entrada. E o webcam também é de entrada de dados. Periféricos de saída. Ó, os periféricos de saída são os monitores, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, que utiliza o cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de laserjet, que utiliza o toner. Impressora matricial, impressora térmica, que é aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, que é essa impressora aqui, ó, de grande porte. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças aqui são de saída de dados. Agora os periféricos de entrada e saída de dados, que são vários. Nós temos aqui, ó, equipamentos de rede de computadores, um modem, roteador, hub e switch. Todos eles são de entrada e saída de dados. Headset, que é aquele fone com microfone, ele é de entrada e saída. Por quê? O fone é saída, o microfone é entrada. Então, quando une os dois, passa a chamar headset e ele é de entrada e saída. Todo dispositivo de armazenamento de dados é de entrada e saída, como CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, e SSD. Placa de fax modem e placa de rede de entrada e saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, é de entrada e saída. Por que é de entrada e saída? Porque quando nós tocamos na tela do monitor de toque na tela, né, sensível ao toque, o nosso dedo é como se fosse o mouse tocando ali na tela. Então, quando você toca, você faz a entrada. Quando ele transmite algo para você, é a saída. Impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia e escaneia e imprime. Tem 3 funções ou mais, né? Então, se a impressora for multifuncional, ela é de entrada e saída de dados, porque ela tem mais funções
do que só imprimir, como escanear também. Beleza? Agora a gente vai resolver questões de concurso da banca IBAN. Se você ainda não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e curta o vídeo também, que é muito importante para o engajamento aqui das minhas aulas no YouTube. E se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo e também o link da aula de SSD. Não deixe de assistir essa aula de SSD, porque é um assunto muito cobrado pela IBAN e por outras bancas de concurso. Ó, primeira questão da banca IBAN de 2022. Diz assim, ó: no que diz respeito à configuração e operação de microcomputadores e notebooks, existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados, que são empregados de acordo com suas funcionalidades, existindo 3 categorias descritas a seguir. Vou ler novamente, ó. No que diz respeito à configuração e operação de microcomputadores e notebooks, existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados, que são empregados de acordo com suas funcionalidades, existindo 3 categorias descritas a seguir, ó. 3 categorias. A primeira aqui, ó: usados exclusivamente na entrada de dados para posterior processamento pela máquina. Segundo, usado na entrada ou na saída de dados, dependendo se antes ou depois do processamento pela máquina. Terceiro, usado exclusivamente na saída de dados, já processados pela máquina. Exemplo de cada categoria descrita em 1, 2 e 3 constam, respectivamente, da seguinte alternativa. Então, 1 aqui, ó, o primeiro é entrada, o segundo, entrada e saída, e o terceiro é só saída. Então, a gente tem que achar aqui, ó, nas alternativas, o primeiro tem que ser só de entrada. Então, vamos lá, ó. Scanner, na letra A, é de entrada? Sim. DeskJet, que é impressora jato de tinta, é de entrada? Não. Mouse é de entrada? Sim. Router, que é roteador, é de entrada? Não. Entrada e saída. Então, a gente fica entre a letra A e a letra C, porque a B está eliminada e a D também está eliminada. O segundo aqui, ó, é de entrada e saída. Pendrive é entrada e saída? Sim. Teclado é entrada e saída? Não, só de entrada. Resposta correta é a letra A. Scanner é de entrada, pendrive, entrada e saída, e plotter, que é impressora de grande porte, é só saída. Resposta correta, letra A. Segunda questão, também da IBAN de 2022. Atualmente, é comum a integração de dispositivos na configuração de microcomputadores e notebooks. Abaixo são descritos 2 desses dispositivos. Primeiro, opera na entrada de dados para processamento na digitalização de documentos contendo texto ou imagens. É uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido HD que não possui partes móveis, o que reduz as vibrações e o torna mais silencioso, sendo construído em torno de um circuito integrado semicondutor responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos. 3. Tem como vantagem ser mais resistente que os HDs comuns devido à ausência de partes mecânicas, um fator muito importante quando se trata de computadores portáteis. São capacidade de armazenamento comuns para esse dispositivo os valores de 120, 240, 256 e 480 GB. Os dispositivos referenciados em 1 e 2 são conhecidos respectivamente como... Então, olha só. No número 1 aqui está falando assim, ó. Opera onde? Na entrada de dados. Então, vamos lá para as alternativas, ó. Qual item aqui no início é de entrada de dados? É o scanner. Eu tenho scanner na letra B e na letra D. Então, plotter é impressora. É só de saída. Então, tá errado aqui, ó. Tá? E esse segundo e terceiro aqui tá falando de quem? Do SSD. Letra B é a resposta correta.
O SSD é um dispositivo novo de armazenamento de dados que está ficando no lugar do HD. E como eu já falei anteriormente, eu tenho uma aula exclusiva de SSD aqui no meu canal e o link está abaixo para você assistir depois. Aprenda mais sobre o SSD, porque está caindo muito em prova de concurso. Se você ainda não contribuiu aqui no meu canal financeiramente, contribua como essas pessoas aqui, nesses candidatos contribuíram aqui no meu canal, com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais. Como que você faz para contribuir aqui no meu canal? Você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Você clicando nela, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar um comentário aqui para mim sobre a aula e vai escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Agora a gente vai fazer uma questão da banca Selecom, que você vai ver que é muito parecida com as questões da banca IBAN. Diz assim, ó: os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos enquadrados em 3 categorias como abaixo caracterizados. Primeiro, vamos marcar aqui, ó. Operam exclusivamente na entrada de dados para processamento. 2. Operam exclusivamente na saída de dados processados. 3. Operam tanto na entrada ou na saída, dependendo do momento que são utilizados. 2 exemplos de dispositivos que estão enquadrados na categoria 3. Categoria 3 é de quê? Entrada e saída. Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ajudar a gente a guardar mais o assunto, ó. Scanner de quê? Entrada. Vou botar um Ezinho aqui, ó. Entrada. Mouse óptico. Entrada também. Joystick, que é a manete de videogame. Entrada. Monitor de vídeo. Saída. Teclado. Entrada. Mesa digitalizadora, que é um scanner. Entrada também. E a resposta correta é a letra D. Pendrive é de entrada e saída. Impressora multifuncional é de entrada e saída. A figura abaixo ilustra uma impressora multifuncional 3 em 1. Por suas especificações e características, além da impressão propriamente dita, ela executa as funções de outros 2 dispositivos, que são... Então, ela imprime e faz mais o quê? Letra A, scanner e fotocopiadora. B, fax e fotocopiadora. C, scanner e plotter. D, fax e plotter. Resposta correta, letra A. Além de imprimir, ela escaneia e tira cópia também de documentos. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir às aulas passadas e a aula sobre SSD. Um grande abraço e até a próxima aula.